Dia da vitória, juros, crise e a sua carteira de investimentos. O que tudo isso tem a ver com os seus investimentos e como proteger melhor a sua carteira para investir num cenário que está ficando cada vez mais difícil. Olá a todos, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Marcos Miller. Se você gostar do vídeo, considere se inscrever. Aqui a gente fala de economia, investimentos, mercado financeiro, empreendedorismo e entre outros assuntos. Bom, eu queria começar falando hoje sobre um cenário global macroeconômico que está bem difícil para o investidor. Alguns clientes, inclusive, e algumas pessoas que eu converso, ficam um pouco tensas com o que está acontecendo no mundo, com a guerra. Tem alguns pontos que talvez não cheguem na grande mídia e não cheguem para todo mundo. Eu quero colocar esses pontos aqui para vocês verem e também falar um pouquinho sobre a crise bancária, os juros, um pouco da crise de consumo, a inflação que vem subindo e os juros que não descem de jeito nenhum, né? E que tudo isso vai fazer, enfim, qual é o impacto disso na sua carteira. Então eu vou começar mostrando aqui algumas reportagens e algumas notícias que eu vou usar como guia para poder falar com vocês e mostrar tudo isso, tá? O primeiro ponto aqui que eu gostaria de mostrar é justamente sobre a guerra da Ucrânia, tá? Então, a gente tem visto nos últimos dias, e agora estamos nos aproximando de um clima mais ameno, né? A primavera está começando na Europa e é bem provável que a guerra volte a escalar. A gente teve um período de gap entre o inverno, a guerra não parou, ela continuou, mas ela ficou muito mais numa questão de trincheiras, ficou muito mais envolvida naquela cidade de Bakhmut, entre outras cidades ali. O fronte não se mexeu e não teve grandes operações de guerra. Então, um ponto legal aqui, um ponto interessante, é que hoje é comemorado na Rússia o Dia da Vitória, tá? O Dia da Vitória é uma comemoração russa e dos países da ex-União Soviética na vitória contra as forças nazistas na Segunda Guerra Mundial, desculpe. Ontem foi comemorado o final, né, o fim da Segunda Guerra Mundial pelos aliados, no dia 8 de maio, o dia que a guerra acabou, e hoje a Rússia faz essas comemorações. Então, a ameaça ucraniana ela tem impedido alguns desfiles, né? Recentemente, alguns dias atrás, na semana passada, houve um ataque de drone ao Kremlin. Então, aqui vocês podem ver um pouco da notícia, algumas cidades cancelaram os desfiles de 9 de maio por causa dessa esse possível ataque, enfim, algum evento até terrorista que pode acontecer lá na Rússia, tá? Então a gente teve esse ataque ao Kremlin, supostamente feito pela Ucrânia, e aí é bom deixar bem claro que não se tem provas ainda de que foi a Ucrânia que encomendou esse ataque. O presidente Zelensky ele fala que ele jamais atacaria o Putin assim numa tentativa de assassinato, porque ele quer que o Putin vá para o tribunal internacional. Então vai existir ali um conflito, tem pessoas que estão falando que foi a própria Rússia que fez um ataque forjado para criar mais argumentos, para criar uma narrativa, mas esse é um ponto que está acontecendo agora lá na Ucrânia. Então, seguindo aqui um pouco as notícias, eu queria falar um pouco do fronte ucraniano, né? Como eu falei, ele já vem parado aqui nessa fronteira militar aqui, onde a Rússia entrou, né? Adentrou para dentro da Ucrânia e existem alguns pontos enfim, onde mísseis vêm sendo jogados em Kiev. Tem mísseis caindo bem perto de outros países da OTAN, inclusive isso é um pouco preocupante, eu vou até mencionar isso daqui a pouco. Então a gente tem aí uma luta bastante intensa nessa fronteira, né? E a gente tem também um ponto importante que eu não sei se todos estão cientes,
o Ocidente mandou uma série de arsenais, um arsenal bem grande militar, tanques, antimísseis, enfim, armas de artilharia, etc. E os ucranianos passaram a treinar com isso durante o inverno. A princípio, existe enfim, o planejamento de montar uma ofensiva agora nos final de maio, início de junho, que é quando o clima estiver melhor lá, contra a Rússia, né, tentando retomar aquela faixa ali vermelha que eu mostrei no mapa. Né? Então isso é bastante importante para a gente ficar atento. Em relação a isso, a gente tem visto também vários ataques de míssil nessa fronteira. Recentemente saiu nos noticiários que um míssil ultrassônico foi abatido pela defesa ucraniana, né? Um míssil que dizia que era impossível de ser abatido, né? Aqui a gente pode ver um pouco de como está o fronte, como é que estão as tentativas de invasão, né? É importante lembrar que a Rússia chegou perto de Kiev bem no início da guerra e a Ucrânia fez uma contraofensiva que jogou todo o fronte militar para esse ponto de atrito aqui. Tá? Então é bastante importante lembrar disso. A Ucrânia tem um apoio militar gigantesco, militar e tecnológico, de praticamente todos os países da OTAN. Né? Muitos países da OTAN defendem a entrada em conjunto na Ucrânia, principalmente Polônia e alguns outros países ali do leste europeu. Tá? Aqui eu mostrando um pouquinho dessa preocupação que eu tenho em relação à escalada da guerra. Tá? Então, recentemente, um avião de reconhecimento polonês foi interceptado por um caça russo, e esse caça russo tentou derrubar esse avião deliberadamente, né? Através de manobras, né? Não foi dado nenhum tiro, mas através de manobras esse caça russo tentou derrubar esse avião de reconhecimento polonês. Polônia, que é um membro da OTAN, né? A OTAN, só para quem não sabe, a OTAN tem um pacto de que atacou atacou todos, né? Ou seja, atacou um membro da OTAN, a gente está falando de uma guerra mundial praticamente certa. Então, antes disso, algumas semanas atrás, um drone americano também foi derrubado. Então, um drone americano foi derrubado dessa mesma forma, através de manobras, né? E para escapar das manobras, e diz aqui nos noticiários que os caças russos passaram a menos de 5 metros desse avião de reconhecimento. E aí, nesse movimento, o piloto pode acabar fazendo algum movimento errado que pode derrubar o avião, tá? Entra em stall, enfim, e o avião pode cair. Foi o que aconteceu com o drone, né? O piloto do drone lá, por controle remoto, tentou fazer algumas manobras para desviar desse caça e o drone acabou caindo e se destruindo, tá? É um drone americano aí que caiu algumas semanas atrás. Então é bem importante que a gente fique atento a isso, porque uma escalada da guerra vai ter reflexos aqui no Brasil e no mundo todo, sim, tá? Continuando aqui um pouquinho, eu queria mostrar também a fronteira da OTAN com a entrada da Finlândia. Então a Finlândia oficialmente aparece já no mapa da OTAN. A Suécia está com pedido de entrada. Lembrando que tem aquele argumento de que a tentativa da Ucrânia de entrar foi que despertou a guerra, né? Porque tem fronteira com Moscou, enfim. E a gente tem aqui Lituânia, Estônia e Letônia, que já são membros da OTAN há bastante tempo e, enfim, isso nunca despertou uma guerra antes, tá? Então a gente tem vários disses que me disse que não disse em relação a isso, tá? Essa hoje é a fronteira da OTAN, claro que contando com os Estados Unidos e Canadá, né? No nível global. Essa aqui é a fronteira mais atualizada na OTAN, aqui dentro do site da OTAN, tá? Então, participam aqui perto do fronte russo, Turquia, Romênia, a própria Polônia, Lituânia, Estônia e Letônia, e agora a Finlândia, com a possível entrada da Suécia, tá? A Finlândia que tem adversidades com a Rússia históricas há bastante tempo,
isso é conhecido, tá? Um outro ponto importante também que eu queria falar é sobre as tensões China e Taiwan, tá? Pequim vem aumentando o tom para tentar, enfim, justificar talvez uma possível entrada em Taiwan. É importante que vocês entendam o histórico Taiwan-China, tá? Para quem é assinante lá no meu grupo, eu vou mandar algumas informações, vou mandar algumas matérias em relação a isso, para quem tiver curiosidade de entender melhor. Mas basicamente, na Guerra Civil Chinesa, lá em 1940 e 50, o Partido Comunista venceu no continente e os dissidentes, que eram pró-capitalismo, fugiram para a ilha de Taiwan e disseram eles que fundaram a República de Taiwan, República da China, né, que conhecida também como Taiwan. A China continental, por sua vez, argumenta que a Taiwan é uma província rebelde, né, e a China, na verdade, é a China continental. Então existe essa briga entre eles dois, né? É importante entender esse histórico, né? Poucos países reconhecem a Taiwan como um país, tá? Até mesmo os Estados Unidos, que tem um pacto de defesa. Eu vou mostrar um pouquinho também por que Taiwan é tão importante, né? Mas aqui um pouquinho antes, no Google Maps, a gente consegue ver lançamentos de mísseis em direção a Taiwan, da onde que eles vieram, né? Então isso está aumentando, essa escalada está aumentando. É importante entender também que existem a China acelerou a fabricação de navio, então ela pretende ter a maior frota militar naval do mundo. Ela ainda não tem, ainda pertence aos Estados Unidos. Né? Em quantidade de barcos já é chinesa, mas em quantidade de massa deslocada ainda é americana, porque tem os porta-aviões e tem navios gigantescos que fazem esse deslocamento de massa ser maior. Né? Mas a China está acelerando esse processo. Tá com estaleiros de fabricação a todo vapor, né? E tem vários especialistas que falam que não é uma questão de se a China invadir Taiwan, mas quando a China invadir Taiwan, tá? Os países hoje que deixa eu mostrar aqui um pouquinho só, né, as fronteiras militares aqui dos mísseis. Então, esses são as plataformas de lançamento de míssil em Taiwan, na direção de Taiwan aqui na China, e aqui tem os países que reconhecem Taiwan como um país, né? A gente tem praticamente ninguém no mundo reconhecendo Taiwan. A gente tem o Paraguai aqui, alguns países aqui do Caribe, tá? Existem algumas ilhas que nem dá para ver aqui. Aqui está a lista completa dos países, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 países. Tuvalu, o menor país do mundo, Santa Lúcia, Paraguai, Palau, Nauru, Ilhas Marshall, Honduras, Haiti, Guatemala e Belize. Tá? Esses países reconhecem Taiwan como um país, mas é só, né? Vaticano também, cidade do Vaticano reconhece também. Então, é importante a gente estar atento a isso, tá? Uma notícia importante aqui, como o chefe da CIA, né, adverte que invasões de Taiwan não são uma questão de se, mas é uma questão de quando, né? Então, enfim, através de inteligência, eles podem também, inclusive, medir esse esforço militar que a China tem feito, né? Porque para você invadir um país não é você invadiu do nada, né? Você tem que começar a fazer chamadas militares, você tem que começar a fazer os preparativos, né? Você vai ter um fronte de guerra, né? Como é uma invasão de uma ilha, tem toda a questão de um desembarque na ilha, então tu vai ter que tu vai ter que fechar o círculo em volta da ilha. Depois vai ter que desembarcar, se isso acontecer, vai ser uma guerra bastante sangrenta e bastante custosa para ambos os lados, tá? Tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista militar, tá? Mas por que isso importa, tá? Por que a China quer invadir Taiwan e por que os Estados Unidos, né, tem um pacto de proteção com Taiwan? Então, é importante entender que Taiwan, que tem mais uma notícia, né, de por que a Taiwan importa para o mundo, vou mandar lá para o pessoal do grupo.
Esse tipo de notícia é sempre legal. Mas a gente tem que entender por que Taiwan é importante. Tá? E Taiwan hoje tem a terceira maior complexidade econômica do mundo inteiro. Tá? Perde para o Japão e aí me falha a memória quem é o segundo colocado. Provavelmente Estados Unidos. Mas é a terceira maior economia em complexidade. Tá? Confesso que eu tenho um dos maiores PIBs per capita do mundo, mas é difícil achar um ranking onde apareça Taiwan, porque Taiwan não é considerado um país pela maioria do mundo. E, inclusive, pessoas que consideram Taiwan um país, o país, né, acabam tendo algum backlash ali, enfim, algum problema com a China. Tá? E por que a Taiwan é tão importante? Bom, tá aqui o motivo. Tá? Taiwan é a maior fabricadora de circuitos integrados do mundo. Então são os chips, né? Taiwan fabrica chips há muito tempo. Ela é a maior produtora do mundo, assim, esmagadoramente maior. E basicamente ela produz os chips de mais alta qualidade, ela tem um monopólio. Né? É interessante mostrar também que um dos maiores países para qual Taiwan exporta é a própria China, né? Então, China tem negociações com Taiwan, né? A gente soma aqui Hong Kong, vai ter aí 39, quase 40% da exportação taiwanesa é China, né? 15% Estados Unidos e depois tem outros países menores ali da região asiática e Europa, tá? É importante entender essa dinâmica comercial taiwanesa, porque no mundo, olha só que interessante, no mundo, a única coisa que tem mais valor, né, que tem mais volume de exportação em questão de dinheiro, depois dos circuitos integrados, é o petróleo. Né? Então a gente tem aqui o petróleo, né, valendo ali os 21 trilhões de comércio mundial, 950 bi, quase 1 trilhão, é petróleo. E aí a gente tem o segundo lugar, 823, os circuitos integrados. E se isso fosse espalhado pelo mundo como é o petróleo, até aí a gente poderia argumentar que não teria uma guerra mundial por causa disso. Mas basicamente toda a produção de circuitos integrados é taiwanesa, entendeu? Então isso é importante da gente relevar, né, da gente levar em consideração, tá? Então toda a indústria de tecnologia, ou seja, das 5 maiores empresas do mundo, 3 são tecnologias e 2 são de petróleo. Aí se a gente falar, acho que das 10 maiores empresas do mundo, mantém essas 3 de tecnologia e as outras todas são petróleo, basicamente, tá? Então isso pesa bastante e toda a indústria de tecnologia depende de Taiwan. Então, por isso que Taiwan tem um pacto com os Estados Unidos e a gente tem que ficar atento a isso, porque uma escalada na guerra em Taiwan pode acabar escalando para o mundo todo, tá? Um outro ponto importante, por causa disso, inclusive, a gente está vendo aí um despertar de uma nova Guerra Fria, tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente. Existe um pacto, inclusive recentemente formado, entre Índia, Austrália, Japão e Estados Unidos em relação enfim, troca de informação militar, conjunto de exercícios militares em conjuntos e tal, ali no Indo-Pacífico. Então isso acaba contribuindo para a escalada do mundo, tá? Para a escalada das tensões entre, digamos assim, Ocidente e China, tá? China se mantém aliada da Rússia ainda, então a gente pode ver uma escalada, a gente tem que estar sempre preparado para isso, de algo mais forte em uma escala global, tá? Então isso é importante de salientar. Perfeito? Aqui algumas notícias que mostram, né, sobre a guerra o pacto Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos, né? Então justamente para se unir ali contra o crescimento da China e a expansão territorial da China. É interessante falar também que a China vem criando ilhas artificiais ao longo do Pacífico para expandir, né,
aquela faixa territorial que o país ganha quando ele tem um litoral, né? Parte do litoral é dele, né? Zona econômica do país, depois tem uma outra parte que é a zona econômica exclusiva. Isso significa que aquele território não é do país, mas só quem pode explorar é o país que faz costa com aquele território. E aí depois sim são águas internacionais. É por isso que muitos países brigam e lutam por ilhas, né? É por isso que inclusive a Grã-Bretanha lutou com a Argentina aqui nas Ilhas Falkland, justamente para ter um território ali que daqui a pouco pode ter alguma coisa interessante, né? Petróleo, enfim. Bom, para vocês terem noção, a Guiana, nos países que mais cresce no mundo, em 2015 ela descobriu no litoral dela uma reserva de petróleo gigantesca que ela começou a explorar ali por 2019 e desde então ela vem mostrando taxas de crescimento absurdo e um desenvolvimento interessante, inclusive, né? Acho que em 2019 o crescimento da Guiana foi de 52% do PIB, ou seja, ela aumentou metade da economia em um ano. Então, um crescimento bem forte. É esperado, inclusive, para esse ano que seja por volta dos 20% de crescimento do PIB, justamente por causa disso. Então, a importância que isso tem, né, de você ter territórios marítimos e poder acabar descobrindo, enfim, algum minério, enfim, algum bem natural que seja de importância, ou também, inclusive, bases militares que podem ser plataformas de lançamento para, enfim, uma guerra, uma defesa ou algum ataque, tá? Então esse é um ponto do cenário global que eu gostaria de trazer aqui para a gente entender ali o nível de tensão e aonde isso pode desaguar, tá? Enquanto isso, deixa eu abrir aqui as minhas informações. Enquanto isso, a gente tem aqui, né, no nível econômico, né, aqui no Ocidente, algumas questões importantes também para tratar, tá? Existe aí um movimento de aumento de juros, tá? Então, é uma crise bancária nos Estados Unidos que assusta um pouco, tá? Não pelo número de bancos que quebram, né? Aqui a gente tem um gráfico que mostra aqui o número de bancos que já quebraram, né? Bank failures, aqui em vermelho, e o total dos ativos que esses bancos tinham, né? Esses bancos que quebraram tinham. Então, o número de bancos nem assusta, né? A gente tem 2 bancos quebrando, isso em 2016 foi mais, 2017 foi mais, 2015 foi mais, né? Geralmente tem aí 1 ou 2 ou 3 ou 4 bancos quebrando anualmente, tá? O que acontece é o total dos ativos desses bancos, tá? 319 bilhões, perto inclusive do total de ativos lá das crises de 2007 e 2008. Então isso é bastante importante para a gente ficar de olho, tá? Isso acontece basicamente por quê, tá? A gente tem aqui um aumento de juros bem forte aqui, ó. Você pode ver que esse gráfico está bem inclinado aqui para cima, tá? Tá quase uma reta por parte do Federal Reserve, tá? E aí isso aqui é um reflexo direto do Covid, tá? Então, para quem acha que o Covid já acabou, né? O Covid vai deixar reflexo por muitos anos ainda, tá? Os reflexos econômicos eles demoram para vir, eles acabam surgindo depois de muito tempo, tá? Você pode ver aqui que em 2016 o banco começou a aumentar os juros, tá? Começou a vender títulos, né? Começou a diminuir o tamanho do dinheiro em circulação, né? Aumentando o crédito devagarinho, com estabilidade, né? Você pode ver aqui que a inclinação desse aumento de juros é bem mais tranquilo e estável, mas aí vem o Covid e eles tiveram que derrubar isso aqui para poder, enfim, fazer a economia girar de alguma maneira, para as pessoas não morrerem de fome, para as empresas não quebrarem e tiveram que, enfim, injetar liquidez de novo na economia, tá? Isso é bem importante, tá? Isso tem que tomar um cuidado com isso, né? A gente pode ver aqui o Money Supply M0 e M1, né? Isso aqui significa o quanto de dinheiro tem disponível, né? Que o Banco Central americano está produzindo. Vocês podem ver ali que depois de 2008 a gente teve
um aumento significativo aqui enfim, do dinheiro em circulação, tá? Mais dinheiro aqui também, ó, a gente pode ver, recentemente, pós-Covid, aumentou o M1. Tá? M0 e M1 basicamente são, enfim, é o dinheiro em circulação, dinheiro produzido, dinheiro em espécie, dinheiro em crédito, em contas bancárias, enfim. É um agregado econômico, é um indicador econômico que mostra o quanto que o banco está produzindo de grana, tá? Através de ou impressão, de fato, ou injeção de liquidez, né? Ou seja, você diminui o crédito para incentivar que as pessoas consumam, porque tomar dinheiro é barato, tá? Fazendo um micro parênteses aqui, né, na questão de juros, para quem não entende muito bem, tá? Os juros, ele é uma compensação que você paga por adiantar consumo. Então, se você não tem o dinheiro para um celular, você vai fazer um crédito, você está adiantando o consumo, né? Para adiantar esse consumo, você toma um empréstimo, pega um crédito, tá? Quanto mais barato esse crédito, mais tu incentiva que as pessoas adiantem consumo, tá? Mas para isso é necessário que exista do outro lado um aumento de produtividade para que compense esse adiantamento do consumo. Pensa que você está adiantando o consumo, lá na frente você não vai ter mais o consumo, você já adiantou, né? A não ser que você ganhe mais, você produza mais e vá adiantando o consumo para sempre. Tá? É um ciclo, faz parte do ciclo econômico tradicional, padrão, e ele oscila em volta disso. Tá? Então é bastante importante entender essa lógica, porque essa lógica vai afetar investimentos, essa lógica vai afetar inclusive as políticas econômicas no Brasil. Tá? Então voltando aqui, né, a gente tem um aumento grande aqui do M0 e M1, e isso fez, olha aqui, consequentemente, o CPI, que é a inflação americana, vir subindo ao longo dos anos, tá? Uma subida bem alta, justamente porque a gente tem aí crescimento e aumento da base monetária, tá? E com isso, recentemente, voltando aqui um pouquinho, o Banco Central americano resolveu subir os juros para tentar frear isso aqui, né? Começou a tirar dinheiro de circulação, começou a desincentivar o crédito, para que as coisas comecem a estabilizar, tá? Bastante importante isso. Bom, essa é a parte ruim, tá? Essa é a parte ruim. A gente tem aí uma crise, tá? A gente tem também pontos internos de crise. Eu não vou tratar nesse vídeo, vou fazer um outro vídeo mais voltado só para o Brasil, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas essa é a parte ruim. Em compensação, a gente tem pontos positivos também, que são esses aqui que eu vou colocar agora. Então, apesar de tudo isso, a gente está vendo aí uma queda na taxa de desemprego, tá? Então, o desemprego está caindo, isso é bom, isso quer dizer que mais pessoas estão sendo empregadas e, consequentemente, isso gera um pouco mais de estabilidade social, isso gera um pouco mais de consumo, enfim, isso gera um pouco mais, isso acaba girando a economia sem que tu precise necessariamente de crédito barato, tá? Então, esse é um ponto, né? A produtividade, que é um dos principais fatores econômicos que a gente acompanha e mostra quanto que um país é capaz de pagar por esse adiantamento de consumo, digamos assim, né? A gente está adiantando o consumo, a gente está trazendo o futuro para presente, a gente tem que produzir para compensar isso, tá? A gente pode ver, tá, que é sutil, mas a gente tem uma inversão da curva aqui, tá, de produtividade. Ela está aumentando, mas ela está aumentando menos. Isso é importante mostrar. Vou colocar o gráfico máximo aqui, ó. Vocês podem ver que desde os anos 50 é uma curva que vem subindo com uma inclinação interessante, né? Sobe cada vez mais, né? E recentemente, ali em 2016, ela começou a estabilizar um pouco e começou a dar uma virada para baixo, tá? Isso é mega sutil, tá? Isso não é uma previsão de nada, né? A gente pode ver nesse aqui que tem um período menor, a gente consegue ver isso com mais clareza. Esse aqui também um pouco mais, tá? Isso pode não se concretizar,
tá? Isso pode voltar a inflexionar para cima e continuar subindo, tá? Seria o ideal, né? Ideal que a civilização, que a economia de um país sempre seja mais produtiva, né? Que o valor hora do trabalho seja mais produtivo, tá? Mas a gente vê essa pequena, leve, micro inversão da inclinação, tá? Se isso vai continuar, vai ser uma tendência enfim, de estabilizar a produção no nível máximo, a gente não sabe, mas é bom ficar acompanhando isso, tá? Outra contrapartida também, tá? Os Estados Unidos, eu vou diminuir aqui um pouco o zoom para caber tudo numa tela só. Os Estados Unidos, tem muita gente falando, né, da troca da moeda, os Estados Unidos está enfraquecendo, e realmente os Estados Unidos ele não está crescendo com a pujança que ele crescia antes, né? E a gente tem outros players que estão vindo com tudo atrás dos Estados Unidos, principalmente China e a Índia, tá? Mas China está um pouco mais na frente nesse processo, tá? Mas mesmo assim, tá? Mesmo assim, mesmo que isso comece a ser veiculado, né? A troca da moeda, porque agora o Brasil não vai mais usar o dólar, os países vão começar a usar o yuan, enfim. Eu vi recentemente, acho que o presidente da Souza Cruz falou numa notícia, salvo engano, que ele está pensando em trocar, né, a moeda de troca dele de dólar para yuan. Tá? Isso eu acho que sempre foi falado desde que os Estados Unidos quebrou o padrão ouro. Eu acho que sempre foi falado isso. Mas isso é uma coisa que, se acontecer, é para um longuíssimo prazo. Tá? Porque assim, no momento que os Estados Unidos mostrar que está estável, né, e tem aquela velha frase, né, Never bet against America. Né? Tem aquela velha... essa frase não é do nada. Tá? Assim que ele começar a mostrar estabilidade, a taxa de juros se estabilizar e talvez até cair um pouco mais ali na frente, ele vai tirar um pouco da pressão dos outros países, né? Muito da nossa taxa de juros está em 13,7, porque a taxa de juros americana também está alta. E aí tu desequilibra a noção de risco se a nossa taxa estiver muito baixa, né? A compensação do investidor não pode ser a mesma para ter dólar e ter real, né? A gente tem que ter uma certa diferença. Claro que tem outros fatores, né? Estou simplificando aqui. Mas quando os Estados Unidos começar a se estabilizar, ele vai tirar um pouco da pressão das outras moedas, com certeza. Tá? E ainda assim, a gente pode ver aqui que os Estados Unidos ainda é gigantesco. Né? Para quem aí tem muito medo da China, acha que a China vai dominar o mundo, ela ainda não está nem igual aos Estados Unidos. Né? E para ela dominar o mundo e passar por cima dos Estados Unidos, ela vai precisar ter 2, 3 vezes mais valor que os Estados Unidos. Isso vai demorar bastante tempo ainda. Tá? Ainda por cima, além disso, os Estados Unidos têm os aliados. Né? Toda a Europa, se você somar ali a Europa e a América do Norte, a gente tem mais do PIB, mais da metade do PIB mundial. Tá? Então, ainda não tá tão perto assim de uma troca da moeda, de um shift econômico mundial. Tá? No final do dia, os investidores que precisam de segurança institucional vão ir para os Estados Unidos. Né? Você não vai procurar segurança institucional na China. Né? A moeda de reserva do mundo vai ser na China. É complicado quando tem um governo que pode fazer o que quiser. Né? A segurança institucional, enfim, não é a mesma. Então, no final do dia, também existe esse ponto que é bastante importante da gente colocar aqui, certo? Além disso, ademais, aqui no Brasil, né, vindo um pouco mais para o nosso cenário nacional, tá? A gente tem uma bolsa bastante judiada aí nos últimos meses, tá? Aqui é uma notícia de julho, tá? De julho do ano passado, empresas que negociam abaixo do valor patrimonial. Aqui a gente tem uma notícia também de junho do ano passado, FIIs, né? Fundos imobiliários também abaixo do valor patrimonial. E a gente tem aqui, né? Só para constar, um índice imobiliário
deixa eu tirar isso aqui, o índice imobiliário ali em junho, né, onde foi veiculada aquela notícia, muito próximo, né, esse aqui é o IFIX, é o índice do agregado imobiliário dos fundos imobiliários na Bolsa. A gente tem aqui um IFIX lá em junho, né, 27 de junho, para a gente, vamos botar exatamente aqui no dia da notícia, muito próximo, 50 pontos apenas, né, 28,98 na verdade, para 28,00, né, 98 pontos do dia daquela notícia, né? Então a gente tem bastante ainda, provavelmente bastante fundos que estão, né, nesses patamares abaixo dos valores patrimoniais, tá? O que é importante da gente, isso não é uma recomendação de compra, tá? Quem achar que isso é uma recomendação de compra é maluco, tá? Isso aqui é uma análise crua e fria de dados pura e simples, tá? E em compensação, a gente tem aqui também, né? Vou parafraseando essa notícia aqui de julho de 2022, a gente tem o IBOV, né? Lá em julho de 2022, inclusive, o IBOV lá em julho de 2022, em 126 mil pontos, né? Hoje a gente tem o IBOV a 106 e uma notícia que dava aqui 10 empresas aqui que estavam abaixo do valor patrimonial. Eu fiz um estudo super rápido, tá? E de novo, não é recomendação de compra. Quem sair comprando essas ações aqui porque eu mostrei aqui é maluco, tá? Mas para vocês verem como tem ações realmente com o valor patrimonial bem baixo, tá? A gente tem aqui, por exemplo, Petrobras 0,88 e tudo que é abaixo de 1, né? Isso aqui é preço por valor patrimonial, tá? Preço da ação por valor patrimonial. Aqui no site TradingView, para quem não conhece, é um site legal aí para você dar uma olhada, enfim, em índices gráficos. A gente tem Bradesco a 1,05, quase no valor patrimonial, Vale 1,64, CSN 0,9, Itaúsa 1,17, a Magalu 2,43, mas Magalu já teve aqui, ó, em 22, tá? O valor patrimonial dela por ação, tá? 22 vezes, tá? Aqui a gente tem CSN, né? Que é uma siderúrgica, 5,48, enfim, Marfrig estava em 7. Enfim, a gente está falando lá de 2021, julho, quando estávamos falando de uma notícia aqui com ações abaixo do valor patrimonial. Tá? Então é possível, é bem provável que existem oportunidades boas na Bolsa, tá? Brasileira, assim como também existem oportunidades boas aqui nos fundos imobiliários e, para completar, existem oportunidades boas também na renda fixa, porque a gente tem uma taxa de juros alta. Tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente, tá? É importante a gente deixar isso bem claro. A gente tem dificuldades, mas tem oportunidades também, tá? O Warren Buffett tem uma frase que é clássica, que inclusive dá à tona de algumas newsletters que eu envio para os clientes, que venda ao som dos violinos e compre ao som dos canhões, né? Ou seja, compre quando tá todo mundo achando ruim, as coisas vão ser baratas, e venda quando todo mundo está achando uma maravilha, que as coisas vão ser caras, tá? Então são oportunidades que a gente tem que aproveitar, tá? Que a gente tem que colocar dentro do nosso planejamento. E aí, por cima disso tudo, eu quero falar uma coisa que eu acho que é a mais importante de todas, que tudo que a gente falou aqui não é do seu controle. Tá? Você não controla a guerra na Ucrânia, você não controla o preço, o valor dos ativos, você não controla a bolsa, você não controla, enfim, você não controla nada disso que a gente falou aqui. Tá? A única coisa que você controla é o que você vai fazer no seu mês a mês. Tá? Isso aqui não é uma venda, parecendo uma venda, mas não é. É um pedido, é um chamado para você começar a fazer o teu planejamento. Tá? Então, por cima disso tudo, eu acho que o principal é o que você vai fazer com essas informações. Tá? A minha recomendação aqui não é de compra de nenhum ativo específico. Tá? Mas a minha recomendação é que você construa um plano, tá? Faça um planejamento financeiro, onde você quer chegar em 5 anos, 10 anos, quais coisas que você quer completar na sua vida
E aí, para cada objetivo, você faça uma carteira, tá? Eu sempre faço essa diferenciação. Eu não gosto de trabalhar com uma carteira única, tá? Então, clientes que vêm com uma carteira única, colocam tudo num fundo único, eu não acho interessante, tá? Existem vários argumentos para eu não achar interessante. Tem vários argumentos que mostram que quem coloca objetivos na vida e monta carteiras para cada objetivo em caixinhas separadas se dá melhor, ganha mais retorno, tá? Porque o investimento ele acaba ficando mais direcionado, né? O que eu mais vejo, o que eu mais vi até hoje, as duas coisas que eu mais vi até hoje trabalhando no mercado financeiro foram pessoas quebrando porque acham que sabem mais do que Warren Buffett, sabem mais do que, enfim, investidores bilionários e mega conceituados. E a segunda coisa que eu mais vi foi pessoas que direcionavam investimentos e mudavam de ideia e acabavam perdendo dinheiro com isso, né? Então mandavam lá para a corretora 300 mil reais, vou investir isso aqui para longo prazo. Passa 6 meses, eu quero trocar de carro, eu vou fazer uma parede no meu apartamento, vou precisar resgatar, né? E aí, enfim, sem planejamento, o investimento acaba não ficando alinhado, etc. e tal. Quando você põe em carteiras em objetivos específicos, é muito mais fácil, até psicologicamente mais tranquilo para você, tá? Então, essa a minha recomendação, tá? Que você faça aí as carteiras. E aí, fazendo essas carteiras, dificilmente você vai ter dificuldades para ver oportunidades, tá? Porque aí cada carteira vai chamar uma oportunidade diferente, tá? Uma carteira mais de curto prazo pode se beneficiar de produtos com inflação, tá? Uma carteira de longo prazo pode fazer com que você se beneficie desse baixo valor patrimonial por ação das empresas, né? Então, assim, a recomendação é essa, tá? Dificilmente aí você vai ver gestores profissionais batendo 14%, 15% ao longo do tempo, em um longo prazo, tá? Poucos gestores fazem isso, tá? Você tem a oportunidade de fazer isso com a renda fixa, tá? Você tem oportunidade de fazer até mais que isso comprando ativos bons, né? Mas vai depender muito da sua carteira, tá? Então, assim, é importante que vocês tracem esses objetivos e tentem acertar, afinar a carteira com os seus objetivos, tá? Então, assim, façam o básico, né? Não tentem, eu quero retornos a mais, não procurem retornos a mais, tá? Não é fácil achar retornos a mais, né? O alfa que a gente chama no mercado é super difícil, eu já falei, tem gestores que não conseguem bater. Difícil também achar oportunidades de 14%, 15% na renda fixa, tá? A gente está num período onde dá para achar isso aí. É difícil também achar essas oportunidades de ativos de renda variável bons que tenha valor patrimonial abaixo da ação. E se acontecer uma guerra, ela aconteceu, você não controla esses fatores, tá? O mundo vai continuar independente disso, a gente já passou por guerra, já teve guerras antes, já existia a bolsa de valores na época da guerra, tá? Não é uma bolsa de valores, não é uma coisa de 2, 3 anos atrás. E se não acontecer uma guerra, bom, aí você fez bons investimentos, você está planejado, você tem carteiras objetivas e você pode se aproveitar de todas as oportunidades que tem no mercado, tanto na renda fixa quanto na renda variável. E aí, de novo, vai depender muito do seu perfil, mas acho que mais importante que o seu perfil até é a sua carteira, o perfil da carteira, tá? Da carteira porque esse perfil está alinhado a objetivos, tá? Se a gente está falando aqui de valor patrimonial por ação, de venda, de compre quando no som do canhão e venda ao som do violino, a gente tem que esperar a orquestra subir no palco para tocar violino para vender. Isso pode demorar muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Então, vai depender muito do tipo de carteira que você está trabalhando. Você está fazendo uma carteira de longuíssimo prazo, pode ser super interessante.
você está trabalhando uma carteira de curto prazo, uma carteira que daqui a pouco é a carteira da viagem. Então, vou montar uma carteira para viajar todos os anos. Tá? Essa é uma carteira dependente do dólar. Entendeu? Ah, mas o meu perfil não é para ter dólar. Depende, né? Você é conservador, tudo bem, mas você vai viajar, você vai ter que ter dólar, vai viajar sem dólar, né? Enfim, euro ou qualquer outra moeda que você for usar. Então depende muito mais da carteira do que do risco, tá? Essa é a nossa recomendação, é um pouco diferente do que o mercado tradicional fala, mas é isso que a gente tem que aterrissar. Beleza? Se você curtiu o vídeo, aperta o botãozinho aqui de like. Se gostou, que acha que alguém pode se beneficiar desse vídeo, compartilha, segue o canal. Ativar o sininho é demais, porque aí toda vez que eu postar vai ficar te incomodando, mas se você quiser saber todos os vídeos que saírem, ative o sininho e valeu, muito obrigado.